E o episódio de hoje nós vamos falar sobre Jesus. Bom, no último vídeo eu falei um pouco sobre a minha história, né, na igreja evangélica e no começo, na busca, né, de entender algumas questões e compreender qual era realmente a minha missão de vida, o que que eu vim fazer aqui e o que estava acontecendo, né? E no meio, né, desse processo todo, eu descobri que, independente da forma que eu me expressasse religiosamente, da forma que eu encontrasse para seguir uma religião, uma doutrina, eu precisava seguir os passos que Jesus deixou. E tá aí uma excelente inspiração e uma pessoa assim que realmente foi muito importante para a humanidade. Bom, a história de Jesus é muito famosa, todo mundo conhece, né? Se você nunca ouviu falar de Jesus, você está vivendo em outro país e não no Brasil, né? Mas aqui no Brasil, a doutrina católica reina e as evangélicas também, né? Que é um pouquinho diferente da católica, mas prega a mesma coisa, com a mesma Bíblia, de formas diferentes. Enfim, cada um interpreta do jeito que quer, mas a palavra de Jesus e a história de Jesus, ela é pregada e ela é falada em todos os lugares. E quando você começa a observar a vida de Jesus e como as coisas aconteciam, né, em volta dele ali, em toda a rotina que ele tinha, de andar a pé, de ficar na casa das pessoas, de ter amigos, de curar as pessoas, de ajudar as pessoas, né? Toda a história de Jesus e toda passagem de Jesus por esse mundo, ela tem ali muitas informações importantes. Muitos momentos marcantes, momentos que são assim, até feriados, né? Como a Páscoa, como o Natal, enfim. Nós temos muitos momentos que são assim, históricos. Só que além de ser históricos, esses momentos são exemplos, né? Essas situações que Jesus trouxe são exemplos de como nós devemos viver. E eu tô falando isso assim, parece assim, tá, Juliano? A gente já sabe disso, todo mundo que estuda um pouquinho sabe que Jesus é um exemplo e tal, por que que você tá falando disso e tá batendo tanto nessa tecla? Porque quando eu saí da igreja, e continuando um pouquinho o que eu estava falando no primeiro episódio, eu fui em busca de respostas em várias expressões diferentes de religião. E eu decidi ter uma fé universalista porque nas outras religiões eu encontrava coisas legais, mas encontrava conflitos também. Que às vezes uma não batia com a outra e às vezes eu aceitava as duas, mas as duas não se aceitavam. Por exemplo, a igreja evangélica fala de Jesus, nascimento, crescimento, morte, evangelhos e tal, histórias, ok. Na igreja católica tem uma imagenzinha que na igreja evangélica é proibida. Mas na igreja católica aquilo é um símbolo, né, de uma pessoa importante, é uma memória. Então, eu não consegui achar um ponto de equilíbrio de dizer assim, eu vou frequentar essa doutrina porque ela preenche todas as lacunas, sabe? E sempre tem ali, eu percebi que tinha um dedinho ali do ser humano. Então, assim, da revolta ou da vontade de criar a sua religião, do interesse de ter a sua versão dita de uma forma específica, então a sua regra era diferente, o jeito de se expressar era diferente, sendo que o cerne da questão e a questão mais importante, que é Jesus no caso, né? Por mais que nós já tivemos muita história antes de Cristo, depois de Cristo muitas coisas assim já foram preparadas e muitas coisas também foram omitidas, né? Por uma questão de colonização, por uma questão de imposição religiosa, muitas coisas foram esquecidas, muitos livros foram abandonados, muitas questões importantes que deveriam ser práticas em todas as religiões e vistas como comuns são ditas como hereges. Então, assim,
dentro das doutrinas, você percebe que tem uma visão muito específica de um grupo específico com um determinado objetivo. Eu estou falando isso porque aí você encaixa na religião que você quiser. Porque se você for olhar ali para as religiões evangélicas, todas tentam falar a mesma coisa, mas todas têm diferenças muito gritantes e que uma não aceita a outra. E quando você vive dentro de uma, você acaba não sendo aceito ou sendo meio que expulso das outras. Não é expulso a palavra, mas é como se você fosse negado das outras. Então, se você é evangélico da igreja tal, você não frequenta a outra. Se você é católico, você não pode ir na outra. E tudo fala de Jesus. Por que que não escuta o que ele falava? Por que que não aprende com o que ele falava? Tá, gente? Eu sei. Calma, calma teu coração aí nos dedinhos nos comentários. Mas tem muita gente boa lá dentro, de todas as igrejas. Eu não tô aqui revoltado com igreja nenhuma, não. Eu só quero destacar para você que quando você olha para Cristo, você olha para Jesus de verdade, todas essas questões caem por terra. Ai, tem que usar roupa maior, para baixo do joelho. O cabelo não pode cortar, não pode. Tem que tirar barba. Não, não pode tirar barba. Não, homem usa barba, homem não usa barba. Ai, isso tudo são coisas humanas, sabe? São detalhes que é imposto para que você siga ali naquela norma, para você demonstrar que você está naquele grupo. E aí o que acontece? Quando você tem esse tipo de comportamento, você se prende à doutrina e esquece a revolução. Porque você se prende a coisas como, por exemplo, não pode ter santo em casa. Então, quem tem santo vai pro inferno. Você já virou Deus. Você julga, você condena, você já descreve para onde a pessoa vai. E, nossa, que pessoa maravilhosa que você é, né? Percebe? Então, assim, o julgamento e toda essa questão de você olhar de uma religião para outra perde um pouco o sentido quando você entende que você é um espírito. Eu vou chegar nisso, tá? Lá na frente. Porque quando você tá dentro das religiões, você tem que achar o ponto em comum entre todas, Jesus. E quando você olha para Jesus, você consegue ver que ele não estava nem aí para essas coisas. Ele não se importava de andar com bandido. Ele não se importava de andar com a prostituta que ele defendeu. Porque não era sobre ela ser prostituta, ser certo ou errado. Era sobre por que que os outros estão condenando ela se eles também têm pecado. Por que que o outro ali que só nega imposto, eu não vou amar ele porque ele errou uma vez ou porque ele pecou. Quem não tem pecado que joga a primeira pedra? Não foi Jesus que disse? Tá, você não tem pecado, então tá, jogue pedras. Mas se você tem um pecado, não jogue pedras. Quem que é o louco de dizer que não tem pecado, que nunca pecou, que é o santo? Tem uma galera aí que acha que é santa, né? E eu dou risada, porque não existe isso na Terra. Nós estamos na Terra, terceira dimensão. E o nosso maior exemplo foi crucificado por nós mesmos, pelos homens que viviam na época. O cara tava lá, fazia milagres, salvava vidas, colava a orelha. Cara, sabe o que é colar uma orelha? Numa época que não existia nem hospital direito, onde uma curandeira era bruxa e era dita como do demônio. E, cara, e pega esse cara e coloca pra crucificar, pra matar ele. Tudo bem que a história de Jesus, ela tem todo um enredo, toda uma estrutura que foi implantada para que fosse daquele jeito. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Mas em toda a minha caminhada, em toda a minha jornada espiritual, eu consegui aprender que se eu estiver olhando para o mestre correto, o mestre certo, no caso Jesus é um ótimo mestre para você seguir, você vai aprender muito com ele, independente da visão doutrinária de onde você estiver, sabe? Porque Jesus ele mostrava isso na prática. Quando ele se revolta lá porque as pessoas estavam, né? Acho que não foi nem se revoltar, ele ficou ali, ele se indignou com aquela situação, ele ficou com raiva ali porque
estavam fazendo da igreja um comércio. E aí você olha e fala assim, cara, hoje a maioria das igrejas são comércios. A maioria das igrejas trocam dinheiro por tudo. Ah, Juliano, mas a gente tem que sustentar a igreja. Tá bom, gente, eu sei disso, eu entendo essas questões. Agora, cadê o amor? Cadê a compreensão? No nosso país, que é um país cheio de diversidade religiosa, nós vemos aí preconceitos de todo tipo, o tempo todo, e ainda tentando dizer que são embasados na verdade. Tá, leia a própria Bíblia. Estude o que você prega, escuta o que você tá falando, que você vai entender que, tipo, cara, não é assim que funciona. E você tá. Que mestre que você segue? O do julgamento, da condenação, de apontar o dedo e dizer quem tá certo e quem tá errado? Cuidado que esse mestre aí é um mestre um tanto quanto não muito bem visto, né? E se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que, tipo, tu tem mais do inimigo de Jesus do que de Jesus. Será que você tem Jesus realmente na tua vida? Será que você segue o que ele fez? Ou você aprendeu a fazer de uma forma errada e aí tá aí achando que tá seguindo e fazendo as coisas direito? Quando eu entendi que eu sou um espírito, que é o tema dessa série, eu pensei em como explicar isso para as pessoas. E vindo de uma base religiosa, vindo de uma doutrina, né, de uma doutrina evangélica, toda limitada, cheia de regras. E aí saí dali e fui para outra, que a doutrina espírita também é cheia de regras. É mais abrangente, mas é cheia de regras. Aí fui para outra doutrina budista, cheia de regras. Aí fui para outra doutrina, cheia de regras. Todas têm muitas regras, porque até se não colocar regra, as pessoas não fazem nada. Ah, então, peraí, você está dizendo que não concorda com as regras, mas está dizendo também que tem que ter regras. Se você fizer o que Jesus fazia, se você agir como o mestre mandou agir, você não precisa de doutrina. Vamos lá para um único mandamento? Ama o teu próximo. Acabou. Ama ao teu próximo. Você consegue? Ama ao teu próximo. Aonde você tá? Você conseguiria levar Jesus junto? Teve essa frase, eu ouvi, eu era adolescente. Se você aonde você estiver e você conseguir levar Jesus com você, você tá num lugar legal. Então, você vai para sei lá, para uma festa onde vão fazer um monte de coisas erradas. Jesus iria para essa festa? Se você estiver, sei lá, com amigos, Jesus andaria com esses amigos? Ah, Juliano, você disse que Jesus não julga e tal. Tá, mas Jesus também não fazia nada de errado. Jesus também não andava em lugares errados. O que é certo e o que é errado? Depende. Você está fazendo mal para o outro? Você está invadindo a privacidade do outro? Você está ofendendo o outro? Você está desrespeitando o outro? É muito complicado, né? Acho que se você for tentar achar o que é certo e o que é errado, você vai se perder nas doutrinas. Se você olhar o que Jesus ensinava, você vai aprender que você precisa amar. E aí é difícil demais, eu não consigo isso. Eu admito, eu tento, mas eu não consigo, porque nós somos humanos. Agora, entre não amar alguém e sentir raiva ou ódio por essa pessoa, tem uma diferença bem grande. Entre não amar alguém e desejar o mal para aquela pessoa, tem uma diferença bem grande. Então, cabe a você tentar fazer o que você consegue, né? Se você consegue, por exemplo, não desejar o mal para o outro, você já está fazendo uma coisa boa. Eu não me lembro de momento nenhum Jesus ser citado como Jesus desejou mal para aquela pessoa, até porque era Deus, né? É Deus encarnado. Então, se ele desejasse o mal, ele matava a pessoa, porque Jesus curava, se ele trazia a vida, ele tinha o poder de tirar também. Mas esse era o objetivo dele? Não. Tinha alguma necessidade disso? Não. Ele precisava disso? Não. Tentaram tirar a vida dele. Tá tudo bem. Eu vou dar outra face, eu vou perdoar 70 vezes 7.
Você consegue perdoar 2 vezes a mesma pessoa? 3 vezes? 5? 70 vezes? São reflexões interessantes para a gente fazer. Quando eu entendi que eu sou um espírito e que eu preciso evoluir, todos os ensinamentos de Jesus começaram a fazer sentido. Porque não eram homens que iam me dizer o que ia me tornar uma pessoa boa ou ruim. Era o meu comportamento perante a minha avaliação e a presença de Jesus na minha vida. Então, será que eu estava no caminho certo aqui ou ali, fazendo as coisas certas aqui e ali? É perturbador pensar nisso. É angustiante quando você começa a fazer essa autoavaliação. É até assim desafiador você fazer essa autoavaliação e encontrar dentro de você as respostas para essas perguntas, né? Será que eu estou fazendo o que Jesus faria? Será que eu estou sendo um representante de Deus na Terra? Será que eu estou realmente seguindo os caminhos que eu aprendo ou que eu digo seguir dentro da minha doutrina, da minha religião? Pois é. E eu andei muito, tá? Eu dei uma volta muito grande, para entender que Jesus já tinha dito tudo. Ele já tinha explicado tudo, que já estava tudo ali, ó, de mão beijada, fácil. Era só a gente aprender, olhar e falar: tá bom, Jesus, eu vou fazer. Que até milagres a gente poderia fazer. E quem aí nunca desejou tanto uma coisa que conseguiu? Já pensou tanto numa coisa que aconteceu? Coisas boas e coisas ruins. Será que você tem pensamentos mais positivos ou mais negativos? Porque quando você deseja o mal, acontece. A língua é boa. Será que a língua é a sua fé que na vontade de querer que aquilo aconteça? Ou será que a sua negatividade, que é realmente forte, presente, a ponto de você conseguir manifestar aquilo que você deseja no seu coração de verdade com ódio? E aí, quando é para desejar uma coisa boa, você não consegue. Quando é para desejar coisas boas para você, você não consegue. Porque não tem bondade aí dentro. É complexo, né? Bom, mas tá bom por aqui, né? Hoje nós falamos demais. Eu quero que você pense sobre isso. Se você estivesse com Jesus o tempo todo, se ele andasse com você 24 horas, você agiria da mesma forma? Eu vou te contar um segredo. Ele olha tudo, o tempo todo. Quando acordado e quando dormindo. O tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não tem o que você pode esconder de Jesus. Então é legal você refletir sobre isso, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Se você tem alguma experiência, alguma coisa que você gostaria de dizer, vamos conversar. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que você acha que a pessoa precisa ouvir essas palavras e te aguardo no próximo episódio. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!